Então, dentro disso, a gente vai observar que existem dois tipos de mercados de forma simples. Um mercado competitivo e um mercado que não é competitivo, né? Então, aí já vai surgindo algumas coisas na cabeça. Né? O que é um mercado competitivo e o que é um mercado não competitivo? Vocês conseguem ter alguma ideia do que é um mercado competitivo, um mercado não competitivo? Isso, a gente vai observar o quê? Um mercado competitivo, né? É onde a gente vai ter o quê? Muitos compradores e muitos vendedores. Né? Então, ele tem uma ampla quantidade de pessoas dos dois lados. Né? Então, tanto do comprador quanto do vendedor. A partir do momento que a gente perder uma dessas duas forças, então, por exemplo, às vezes pode ter uma situação que a gente tem muito comprador, né? E a gente tem pouco vendedor. Aí ele não é um mercado, não é um mercado competitivo, né? Ele se torna o quê? Um monopólio, né? Ou um oligopólio. E se a gente inverte? A gente tem um monte de vendedor e só tem um comprador. Que tipo de mercado é esse? Quando a gente tem o inverso, que é o quê? Muitos vendedores e um comprador só, aí a gente tem o monopsônio, né? É o inverso do monopólio, monopsônio. E o oligopólio, a gente tem o oligopsônio. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas a gente tem esses mercados, eles não são competitivos, porque uma das forças, ela está desregulada, né? Então a gente vai ver depois que, quando a gente tem esse tipo de situação de não competitividade, esse agente que tem a força no mercado, ele consegue determinar preço, né? Porque você só consegue comprar dele ou você só consegue vender para ele. Então, ele vai ter um poder de manipular o mercado muito grande, tranquilo? Então, um mercado que ele é perfeitamente competitivo, e a gente vai usar muito isso, né? O mercado competitivo, a gente vai usar o termo perfeito, né? Mercado perfeitamente competitivo, o mercado perfeitamente não competitivo. Quando a gente estiver falando disso, a gente está falando dos extremos. Né? Então, por exemplo, o mercado perfeitamente competitivo é aquele que é totalmente perfeito mesmo. Mas são limites, são os extremos só para o caso de estudo, né? A gente não vai observar isso na realidade, é difícil a gente achar um mercado perfeitamente competitivo, talvez o agrícola, mas ainda assim hoje a gente já tem empresas muito grandes na parte agrária que tem um domínio do mercado, então representa um percentual grande do mercado, então a gente perde um pouco disso. Mas o perfeitamente competitivo seria o quê? Aquele que tem muitos compradores e muitos vendedores, em que o que acontece? Nenhum desses, nem o comprador nem o vendedor, ele consegue influenciar o preço. É aquela situação assim, por exemplo, você está vendendo um picolé, esse picolé. E ali tem um monte de carrinho de picolé vendendo picolé e tem um monte de gente querendo comprar o picolé. O que acontece? O preço vai ser determinado ali pelo mercado, né? Por essa interação, a gente vai chegar num preço de equilíbrio. O que vai acontecer? Por exemplo, vamos dizer que o preço foi estabelecido em R$ 1. Se alguém chegar lá e começar a vender o picolé, falar assim, meu picolé é 1,10, ele vai conseguir vender algum picolé? Isso, pode ser que ele consiga adicionar alguma coisa a mais, né? Como a gente pensa aí, já ter algum tipo de fidelidade em relação ao produto. Mas se for numa situação normal, que todos os produtos, quando a gente fala no mercado perfeitamente competitivo, normalmente todos os produtos são idênticos. Não existe diferenciação entre um produto e outro. Então, se tem ali 10 pessoas com carrinho de picolé vendendo, e 9 vendendo a R$ 1 e um vendendo a 1,10, provavelmente ninguém vai comprar desse de 1,10. Então, ele vai ser forçado a vender a R$ 1, né? Porque ele não vai conseguir vender. Então, o que acontece é isso, o preço vai ser determinado ali, ele não consegue influenciar o preço do mercado, o preço é dado, né? Então, isso que acontece no mercado perfeitamente competitivo. Então, um exemplo, né, os mercados de produtos agrícolas, eles, na maioria das vezes, eles chegam perto de ser perfeitamente competitivos, porque a gente trabalha com commodities, né, eles são determinados por nível internacional, né? Então, o mundo inteiro vende normalmente, por exemplo, o arroz, ele pode ter alguma diferenciação, como a gente observa, mas é muito pouco, né? É o mesmo produto. Então, a gente vai ter uma cotação a nível internacional. O que a gente vai determinar é os tipos. Talvez a gente vai ter 3 tipos de arroz. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Pronto. Mas dentro do tipo 1, ali a gente vai ter alguns que vão se diferenciar, eles vão adicionar algo a mais, que é algo, vamos falar assim, uma personalização, mas nada fora do padrão. Beleza? Então, quando a gente fala de um mercado perfeitamente competitivo, a gente não consegue ter essa influência. Então, é importante quando a gente entra no mercado, a gente saber qual tipo de mercado que a gente está trabalhando, né? Será que eu estou no mercado competitivo? Meu mercado não é competitivo? Eu consigo... a ideia de você... Eu consigo influenciar no preço do mercado? Né?
a gente tem que ter uma ciência disso. Será que o preço que eu determino, ele muda o mercado? Gera alguma dinâmica diferente no mercado? Então, se eu chego aqui em Uberlândia e eu coloco uma academia, e eu estabeleço que o preço da mensalidade da minha academia vai ser R$ 150. Isso influencia o preço do mercado? Qual que é o movimento que os outros donos de academia vão fazer? Então, é importante, porque muitas vezes, dependendo do local que você está, é tão grande que você chega e bota R$ 150, aquilo não mexe em nada no mercado, porque você representa um percentual quase indiferente dentro do mercado, beleza? Então, pessoal, por outro lado, né, alguns mercados eles possuem muitos produtores, né, mas eles são considerados aqui não competitivos. E por quê que tem esse tipo de situação? Porque as empresas individuais podem, agindo conjuntamente, né, e aqui a gente fala da questão do oligopólio, né, afetar o preço do produto, né, ou um cartel, como a gente chama, né. Então, o que acontece? Um exemplo muito claro disso é o preço do petróleo, né. Então, vez ou outra, a gente vê uma oscilação muito grande no preço do petróleo. O preço do petróleo vai lá, bate R$ 5, depois volta R$ 2. Isso, o que está acontecendo? O que acontece isso? No mercado de petróleo, a gente tem aqui, desde a década de 70, né, um cartel formado por alguns países. Eles formaram o que a gente chama de OPEP, né? Então, eles construíram uma estrutura de cartel, pegando o quê? Os maiores produtores de petróleo do mundo, né? Eles foram lá, então, por exemplo, eles juntaram, né, os principais produtores de petróleo daquela região, e eles representam um percentual muito grande do mercado, e eles começaram a ditar preço, né? Então, por exemplo, se eles aumentam o preço, o que acontece? Aquilo ali impacta no preço do petróleo do mundo inteiro. Então, os outros vão tudo na cola, né? Então, por exemplo, a Petrobras aumenta junto. Se cair o preço lá, a Petrobras tem que abaixar, senão ela não consegue vender. Então, eles começaram a ter um domínio muito grande, mesmo tendo muitos vendedores de petróleo no mundo inteiro. Só que, como, por exemplo, se eles representam 80% da oferta do mercado e todos os outros representam 20%, então ele tem um poder muito grande dentro do mercado. Se ele aumenta preço, ele impacta no preço geral. Se ele reduz o preço, ele impacta no preço geral. Então, pode ter esse tipo de situação. Mesmo a gente tendo muitos compradores e muitos vendedores, né, a gente pode ter um mercado não competitivo. Por quê? Porque um grupo desses vendedores ou dos compradores, eles podem se juntar, né, e gerar o quê? Uma espécie de cartel. É a mesma coisa da gente pensar, imagina que todo mundo tem que comer, fazer uma alimentação mensal, né? Então, mensal não é, todos os dias, né? A gente tem que comer. O que acontece? Todas as famílias, elas compram ali os alimentos básicos para que ela vai utilizar ao longo do mês. Poderiam, por exemplo, em um bairro, juntarem todas as famílias e verificarem o quanto que eles compram e tentar ir comprar direto com o fornecedor? Então, por exemplo, ir lá comprar direto com o produtor do arroz. Ó, se você for comprar individualmente, você não consegue, mas se juntasse ali, sei lá, 1.000 pessoas do bairro e juntar ali a demanda de arroz de todo mundo, vai conseguir comprar uma carreta fechada. E ele conseguiria comprar muito mais barato. Por quê? Porque teria um poder de barganha dentro daquele mercado, né? Então, são tipos de situações que a gente não... Só que como não existe essa organização, o que acontece? Você abre espaço para arbitragem. O cara que consegue comprar a carreta fechada e vai vender fracionado. Então, ele vai ganhar a diferença. Né? Então, é assim que funciona o mercado, principalmente quando a gente fala de varejo, né? De compra e revenda. Beleza? Então, só para a gente lembrar aqui, ó, um cartel, o que é um cartel? É um grupo de produtores que atua coletivamente. Né? E quando a gente está falando do cartel, a gente está falando do lado do produtor, do lado do setor, do lado da oferta. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Vocês podem me perguntar, viu?